Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar sobre tudo envolvendo São Paulo, muitas novidades relacionadas a mercado. A primeira de todas, Dória é jogador do Tricolor, fui o primeiro a contar que as negociações estavam em estágio avançado. Na manhã dessa sexta-feira o martelo foi batido. Dória vai assinar um contrato de 2 temporadas, é esperado ainda nessa sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. O Dória chega sem custos ao Tricolor. Rui Costa e Amaury Nunes, o Rui executivo do São Paulo e o Amaury empresário do atleta, conseguiram convencer o Atlas a liberar o jogador sem custos. Importante contar também que o Dória chega ao Morumbi com aval de Hernan Crespo e Muricy Ramalho. A dupla gosta bastante do defensor, que conversava com outros times brasileiros, entre eles o Internacional, o Fluminense e o Corinthians. Mas a partir do momento em que o São Paulo entrou na disputa, o Dória decidiu fechar conversas com os outros times para se acertar com o Tricolor, retornando ao Morumbi depois de 11 anos. Ele havia estado por empréstimo do Olympique de Marselha no São Paulo em 2015. Dória é o quarto reforço do São Paulo para 2025, antes Danielzinho, ex-Mirassol, Coronel, ex-New York City e também Lucas Ramon, que ainda não chegou, mas já assinou um pré-contrato. Esses três já haviam sido contratados. Para completar, queria falar sobre Kevin Zenun, atacante de 24 anos de idade, argentino que pertence ao Boca Juniors. Ele tem sido muito especulado no Tricolor. O São Paulo adora esse jogador. Até separei uma frase de um dirigente do Tricolor sobre esse atleta. O Zenun é um atleta jovem de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa e acabou baixando seu rendimento. Não fizemos nenhuma proposta por ele, até porque os valores devem ser bem altos. São Paulo tem toda a ficha técnica do jogador, mas assegura que não fez proposta. Imagino que para ter feito todo esse levantamento é porque o São Paulo tem interesse. Resta saber se vai haver possibilidade de negociação, até porque hoje o atleta é avaliado em pelo menos 6 milhões de euros e você sabe, o São Paulo não pode fazer investimentos altos. Uma possibilidade seria tentar um empréstimo desse jogador ou envolver alguém na troca. Zenun, que disputou 33 partidas e 4 gols na última temporada, mas não é titular do Boca desde a metade do ano. Para completar, trazer detalhes do acordo entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Rodriguinho. Meu atacante de 21 anos de idade está sendo comprado por 3 milhões de dólares, que equivalem a 16 milhões e 200 mil reais. Nicola, só isso? Importante registrar que o Rodriguinho tem contrato com o São Paulo somente até dezembro. Se não vendê-lo agora, o Rodriguinho vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil ou do exterior em julho, saindo de graça do São Paulo em dezembro. O negócio não foi fechado ainda, porque São Paulo e Red Bull Bragantino querem esperar pela votação do impeachment do presidente Júlio Casares. A reunião estava marcada para a próxima quarta-feira, mas ficou para sexta-feira. A saideira sobre essa questão envolvendo o Rodriguinho, além dos 3 milhões de dólares, o São Paulo ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Fala sobre o São Paulo querer o Héctor Hernandes. Tá maluco. Para que o São Paulo esquece? Outro dia especularam o Brenner, que é muito melhor que o Héctor Hernandes. O São Paulo disse que não vai contratar o Brenner porque já tem 3 centroavantes, esquece. Severino Costa, Polícia Civil tem que investigar esse presidente dos conselheiros, porque ele é muito puxa-saco do Júlio Casares. Tem coisa por trás. Bora explicar essa história do Júlio Casares? Está marcada para a próxima quarta-feira uma reunião no Conselho Deliberativo para votar o impeachment do Júlio Casares. Esse cara é muito louco. Processo no São Paulo muito mais rápido do que no Corinthians. Vocês vão lembrar que o Augusto Melo, na temporada passada, ele sofre um impeachment, ou melhor, ele renuncia, mas, cara, o processo demorou 6, 7, 8 meses, né? Marca a reunião, marca a defesa. No São Paulo, não, 57 conselheiros protocolaram um pedido, o presidente do conselho marcou para 14 de janeiro e a reunião vai acontecer. Agora as discussões são sobre o modus operandi da reunião. Já se sabe que a reunião será na próxima quarta-feira, com o voto fechado, voto secreto, que favorece o Júlio Casares. Segundo ponto, o pessoal da oposição queria que a votação pudesse acontecer de forma híbrida, ou seja, você vota presencialmente ou de forma virtual. O presidente do Conselho Deliberativo, Olten Aires, está propenso a fechar com a votação presencial. Só vota quem estiver lá. 14 de janeiro, meio das férias, menos gente. Menos gente favorece o Júlio Casares. Outro ponto, o pedido de impeachment assinado por 57 pessoas imaginava
a necessidade de 171 votos dos conselheiros, de 255. Só que o Júlio Casares entrou com um pedido, e a tendência é que o Outen Aires aceite, de que seja um voto qualificado, e ao invés de 172 votos, vai haver a necessidade de 195 votos. Tá? Hoje, a oposição calcula ter 182 votos, entre os 171, 172 que já, da votação inicial e agora dos 195. Isso porque o grupo de coalizão, o grupo de conselho deliberativo é formado por vários grupos, né? E dos 6 grupos que apoiavam o Júlio Casares, 4 anunciaram que não fazem mais parte dessa relação. 4 deixaram de apoiá-lo. Essa é a grande verdade. Diante desse cenário, 125 conselheiros deixam de votar com o Júlio e passam, na teoria, a votar como opositores, se juntando aos 57 que assinaram a lista. Por isso eu falei de 182 votos, tá? Esse é mais ou menos o quadro político do São Paulo hoje. Tem votação na próxima quarta-feira. E eu já contei que essa definição do impeachment está interferindo no acordo do Rodriguinho. 3 milhões de dólares foi o valor fechado entre São Paulo e Red Bull, mas o negócio só vai acontecer após essa votação. O Gil Souza, essa insistência da diretoria em ala não tem nenhum sentido. Será que alguém da comissão técnica do Crespo não está vendo o Matheus Ferreira jogar? Pois é, né? O Samuel Albuquerque, Everton, Cebolinha e Ángel Romero no São Paulo. Cara, o Ángel Romero eu não compraria em hipótese, não é comprar nele, tá livre. Eu não contrataria em hipótese alguma. Muito menos sendo dirigente do São Paulo, até porque o Romero tem enorme dedicação no Corinthians e uma queda técnica acompanhada da queda física enorme. Jogador de pouca qualidade, eu não contrataria, tá? Nicola, em relação ao troca-troca entre São Paulo e Corinthians, em que pé está? Pode me atualizar? O Efran Santana é quem pergunta. O Dorival Júnior gosta muito do Alisson. Vocês vão lembrar que o Alisson era um meio atacante com pouco espaço no São Paulo. O Dorival chega ao tricolor, transforma o Alisson no volante e o Alisson cresce demais de produção. Dos melhores momentos da carreira do Alisson. O Dorival vai embora e o Alisson perde um pouco de espaço. O Dorival tá louco para levar o Alisson para o Corinthians. O que São Paulo sugere é uma troca. Mas a primeira pedida do São Paulo para essa troca acontecer, do Ranieri, não virou, não vingou. Tá? O Corinthians não abre mão de ter o Ranieri para a próxima temporada. O Nunes perguntando se o São Paulo está contratando o Centurion. Qual seria a lógica de contratar alguém que não joga bem há um caminhão de tempo? O Centurion está jogando no Oriente Petroleiro da Bolívia. 32 anos de idade. Nem está indo mal na Bolívia, tá? 9 gols e 4 assistências. Mas, cara, não deu certo em lugar nenhum. Esse é o tipo do cara que mora sozinho e foge de casa de tão louco que ele é. Muito doido, tá? O José Vanderlei Oliveira, o Flamengo vai contratar o Marcos Antônio? O Flamengo quer, o José Boto faz muita questão. O Marcos Antônio gosta da ideia, mas promete não forçar a barra para sair. No São Paulo, especialmente até a próxima quarta-feira, uma necessidade urgente de não gerar novas péssimas notícias. Então, para o São Paulo seria muito ruim anunciar a venda do Marcos Antônio. Como é que você vai anunciar uma questão como essa? Vai queimar ainda mais o filme do Júlio Casares, tá? Então, não estou vendo muita esperança desse negócio acontecer. Rogério Machado, o Rogério Machado, o Leonardo Limeira e o Jean Gomes, todos perguntando sobre coisas do São Paulo. O Leonardo Machado quer saber sobre Kevin Zenon. Acabei nem falando dele no vídeo da tarde, porque é o tipo do negócio praticamente impossível. Argentino de 24 anos de idade, temporada passada no Boca Juniors de 33 jogos e 4 gols marcados. Tem contrato até dezembro de 2028 e é um jogador comprado pelo Boca por 3 milhões e 200 mil dólares hoje, avaliado em 8 milhões e meio de euros. Alguém acha que o São Paulo tem capacidade financeira para contratar o Kevin Zenon, por mais que o São Paulo considere um jogador bom, e eu já ouvi isso de um dirigente do São Paulo. Vou até começar essa live com um bastidor. O São Paulo está tentando antecipar a chegada do Lucas Ramon. Essa não é uma novidade, né? Já havia contado para vocês. O Mirassol está pedindo 2 milhões de reais. Eu não pagaria, tá? Você vai pagar 2 milhões de reais por um lateral direito que tem contrato só até 4 de abril, ou seja, o São Paulo espere até 5 de abril. O ponto é,
O São Paulo chegou a oferecer R$ 1 milhão para ter a antecipação do Lucas Ramon. Também chegou a sugerir os empréstimos de graça do Tolói e do Luan. O Mirassol recusou as 3 ofertas. Enfim, entenderemos nos próximos dias como é que vai funcionar essa história do Lucas Ramon, que está treinando em separado do restante do elenco do Mirassol. Bora de notícia ruim sobre o São Paulo e um reforço já contratado. Contei para vocês que Lucas Ramon assinou um pré-contrato com o São Paulo, mas o Tricolor tentava nos últimos dias um acordo com o Mirassol para a chegada antecipada do lateral direito de 31 anos de idade. O vínculo dele no Mirassol só se encerra em 4 de abril. Posso assegurar que o São Paulo chegou a oferecer R$ 1 milhão ao Mirassol para a liberação do atleta com 3 meses de antecedência. O Mirassol não aceitou. São Paulo também havia sugerido os empréstimos gratuitos de Luan e de Tolói. O Luan volante teria 100% dos seus salários pagos pelo São Paulo, R$ 450 mil mensais. Já o Tolói teria 50% dos seus vencimentos. O Tolói ganha 600 mil por mês. O Mirassol recusou essa oferta também e só aceita fazer negócio com o Tricolor com pagamento de R$ 2 milhões, algo que o São Paulo não está disposto a fazer. Pior para o Lucas Ramon, que vai treinar durante todo esse período de forma separada do restante do elenco. Ele, no início dessa semana, ainda pediu uma reunião com o presidente do Mirassol, o Juninho. Segundo relatos, o Juninho não quis recebê-lo. Para completar o noticiário Tricolor, informação importante sobre o aspecto político. Você sabe que na próxima quarta-feira vai haver reunião para votar o impeachment do presidente Júlio Casares. E 4 dos 6 grupos que apoiavam o Júlio romperam com o atual presidente. Dessa maneira, são 125 conselheiros que ficam livres para votar, por exemplo, no impeachment do presidente na próxima semana. Somados aos 57 conselheiros que haviam feito o pedido de impeachment, e a gente já tem um número de 182, suficiente em relação aos 171 votos necessários para o impeachment, mas Júlio Casares procurou o presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires de Abreu, para reclamar sobre esse número. Segundo o Júlio Casares, há necessidade de um fórum qualificado para o impeachment do presidente. Dessa maneira, em vez de 171 votos, seriam necessários 195 votos. A gente ainda vai ter muita confusão nesse aspecto político até a próxima quarta-feira. Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai encarar o Paulistão muito a ver. Não vou dizer que o Campeonato Paulista será uma Copa do Mundo para o Tricolor, mas, do ponto de vista estratégico, o Campeonato Estadual, com poucas datas, de 11 de janeiro a 7 de março, é extremamente importante. Vale a lembrança de que o Júlio Casares tem sido muito pressionado. Há, inclusive, um movimento pedindo o seu impeachment. Até por isso, ganhar um campeonato, levantar um título da volta olímpica, certamente garantiria um pouco mais de respiro ao Júlio Casares em seu último ano como presidente. Até por isso, o Júlio promete premiações altas a seus atletas e também foco total no campeonato estadual. A ideia na reapresentação do elenco marcado para essa sexta-feira é mostrar para todos que o São Paulo quer muito a conquista do Campeonato Paulista e vai brigar com todas as suas forças. Vale a lembrança de que o Tricolor já tem 2 reforços assegurados para 2026. Chegaram o volante Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Coronel, ex-New York City. A tratativa com o Lucas Ramon está fechada entre Lucas Ramon e São Paulo. Ele assinou um pré-contrato, mas tem vínculo com o Mirassol até 5 de maio. Até por isso o Tricolor tenta convencer o Mirassol a aceitar um jogador como compensação para que a negociação seja concluída por agora. A saideira sobre o Tricolor, nessa reapresentação do time nessa sexta-feira, 12 funcionários serão diferentes. O São Paulo fez uma grande mudança no seu centro de treinamento da Barra Funda, com o objetivo de diminuir lesões, evoluir na recuperação dos atletas e fazer do ambiente muito mais profissional. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.